Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros para o terceiro e último bloco desta parola 104, a primeira dentro do tema Resgatados por Cristo, essa semana inteira falando a respeito de um personagem que teve não só o encontro com Cristo, a sua saúde curada, mas foi resgatado em várias áreas da sua vida. Então, primeiro e segundo bloco, a gente falou aqui sobre a questão do que era a lepra, das consequências. Do segundo bloco, falamos do encontro dele com Jesus. Nesse terceiro bloco aqui, eu queria começar, gente, com uma fala do Wilsinho, lá do primeiro bloco, e aí eu vou retomar aqui a conversa com quem quiser começar, mas o Wilsinho falou um negócio que foi sensacional, que é a seguinte coisa, que é o fato de Jesus tocar o leproso e automaticamente aqui ele foi curado. Existem outras passagens aqui de cura de leproso que eles foram curados ao longo do caminho, enquanto eles iam até os sacerdotes, mas nesse caso a cura foi instantânea de uma pessoa que era totalmente coberta de lepra. Então, é uma mudança muito radical de um momento para outro, mas aqui a gente vê aquele que era puro tocando no impuro e mudando a realidade daquele que era impuro, né? E aí, Paulinho e Wilsinho, eu estava comentando com vocês em off, né? Quantas vezes a gente, na nossa adolescência, nossa juventude, a gente escutou, assim, das preocupações de nós, cristãos, entrarmos em contato com algumas impurezas do mundo, em algumas situações com medo que a gente se contaminasse. Menino, não vai em tal lugar, porque lá você vai ser contaminado pelas coisas do mundo, né? E aí a gente pega a passagem que Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí a gente consegue pegar este princípio de que nós somos a parte ativa da equação e não a parte passiva, ou seja, nós somos aqueles que trazem luz para a escuridão e gosto para aquilo que não tem gosto, e não ao contrário, né? Eu queria partir dessa afirmação aqui do Wilsinho, de que nós que somos puros mudamos a realidade daquilo que é impuro no mundo. Quem quer começar dessa vez aí? Posso? Vai, deixa o Paulinho falar um pouco. Tá bom. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, olha, não useis da carne, não useis da graça para dar ocasião à carne, né? Então, de fato, há uma realidade, Arthur, Will, de que nós, discípulas de Cristo, somos sal da terra, luz do mundo e alvo de uma oração de Cristo que disse, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? E domingo, particularmente, ministrando a igreja, eu falei que o mal, ele não é estarmos livres dos ataques e das ciladas do diabo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, que ele percebeu que o mensageiro de Satanás estava esbofeteando ele, né? Aquilo que ele identifica como um espinho na carne. O próprio Senhor Jesus, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele foi tentado por Satanás no deserto, né? Então, o livrar do mal não diz respeito a nós não estarmos vulneráveis aos ataques e às tentativas do inimigo, né? Mas, sobretudo, a nós estarmos livres ou potencialmente livres de cedermos ao sistema babilônico que rege esse mundo. Então, essa é uma realidade que a gente precisa ter marcado no nosso coração. E há realidades deste mundo babilônico que são realidades de Babilônia,
que eu só vou me enfiar na Babilônia se eu estiver escravo a elas. Babilônia é lugar de escravidão. Ponto final. Então, o crente que diz assim, bom, eu posso ir no bailão porque eu sou o sal da terra, a luz do mundo, e eu vou lá transformar aquele lugar. Vai uma ova. Vai uma ova. O sujeito vai para lá para agradar a carne dele. Não adianta ele dizer que ele está indo para o bailão, ir para a boate, ir para os cambau a quatro, porque ele vai ser a transformação lá. Não vai. Não vai. Esse sujeito ele está escravo a isso, e por ele ter permitido que o sistema babilônico engedrasse o seu coração, ele vai sujeitar-se à escravidão, para a qual ele mesmo se lançou como escravo. Ponto final. Né? Então, essa é uma realidade. Agora, a perspectiva de sermos sal da terra e luz do mundo, ela nos dá, dentro daquilo que nos é facultado como ambiente vivencial, nós sermos agentes transformadores. Aí, ok. Aí sim, nós estamos vivenciando a perspectiva de cumprimento daquilo que Jesus estabeleceu, né? Aí eu caio no nosso tema, Arthur e Will, quando Jesus, sendo puro, né, eu fico imaginando essa cena, eu leio esse texto, né, que o sujeito ele chega para Jesus, né, o texto de Lucas 5, o cara chega para Jesus, rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres bem podes limpar-me. Eu fico imaginando a seguinte cena, Jesus de frente com esse cara, colocando a mão no ombro dele, olhando bem no olho dele, né? Porque a palavra diz, estendendo ele a mão, tocou-lhe, dizendo. Eu fico pensando nessa cena, Jesus botando a mão no ombro dele, olhando bem no olho dele e dizendo, quero e ser limpo. E a lepra desapareceu imediatamente dele, né? Eu fico pensando a multidão fazendo assim na hora que Jesus está levando a mão até ele e os caras falam, não, não faça isso, porque agora você vai ser considerado impuro. E imediatamente, quando Jesus põe a mão naquele sujeito e diz, quero, seja limpo, a lepra que cobria todo o corpo, a gente falou disso no primeiro bloco, né? Levítico 13, 22, uma lepra estendida por todo o corpo, marcando todo o corpo, some, desaparece imediatamente daquele homem diante do olho de todo mundo, para que ninguém tivesse dúvida de que nem Jesus havia ficado impuro e nem aquele cara continuava impuro. E o mais legal de tudo, aqui que eu quero chegar quando eu falo do bailão e do festão e do bagunção. Jesus vira para esse cara agora, que até então estava impuro, e Jesus exerce sobre ele o ministério de sal e luz. Porque o que Jesus diz para ele? Agora vai diante do sacerdote. Então vai no ambiente que vai declarar a tua pureza. Vai lá para o templo, né? Vai lá para a casa de Deus, vai lá para a casa de oração, e lá vai haver a declaração final acerca da tua pureza. Aí cumpre-se o capítulo 14 de Levítico, né? Jesus está puro, começa um processo de purificação daquele cara, mas quem termina o processo de purificação é o próprio cara quando ele vai até o sacerdote. Jesus começa uma transformação, mas quem termina é o próprio cara. Né? Então essa história de eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu vou lá, eu vou transformar, eu vou fazer, eu vou acontecer, quantos você está remetendo para baixo da mão do sacerdote, ô crente sem vergonha, né? Quantos? Porque se não passa por esse processo, não adianta eu falar que eu estou sendo luz, que eu estou sendo sal, quando na verdade eu só estou preocupado em satisfazer a minha carne. Will? O cara ficou meio nervoso aqui. Depois você interrompeu. Você viu o que aconteceu? Me diz uma coisa, Wilson, só entre nós aqui. Cara, por que esses pastores são tudo sanguíneo, velho? Não sei o que acontece. Fica não, você foi surdo. Ele estava numa boa falando no outro bloco. Se interrompeu, o cara ficou nervoso. Aí já quer agora falar. Ele já meteu um crente safado. Eu falei, rapaz, safado. Só faltou ele começar a imitar o Silas Malafaia aqui. Canalha!
Mas você sabe uma das coisas que eu acho interessante nesse texto que nós estamos lendo e trazendo para a nossa realidade no dia de hoje? Esse homem, ele se sente indigno, né, por conta da sua lepra, e eu quero falar sobre dignidade, porque muitos de nós hoje, e aí falando até pela posição que eu ocupo na igreja, e o Paulinho também provavelmente vai falar a respeito disso também, mas eu tenho experimentado de pessoas que vêm me procurar que não sabem a sua posição e se sentem indignas no reino de Deus, dentro da igreja. E lógico que você dizer que, poxa, essa pessoa, ela está leprosa, é uma palavra muito pesada, até não caberia. Mas utilizando do conceito dele estar gritando, né? Ele estar ali desesperado, chamando, clamando, falando, olha, alguma coisa está errada comigo, né? E nós vemos hoje muitas pessoas se sentindo de modo indigno. E muitas delas estão gritando, Jesus, se quiser, pode me curar, pode tratar a minha alma, pode tratar os meus sentimentos, as minhas emoções. Nós temos vivido hoje aí, falam que o mal do século é o estresse, falam que o mal do século é a depressão. Nós estamos hoje cada vez mais carentes e necessitados. Eu não vou dizer que nós somos carecedores da glória de Deus, porque quando nós fomos restaurados, regenerados, né, nós passamos a ter em nós, como diz Pedro, a natureza divina. Agora, como diz também o salmista, que nós fomos coroados, né, então coroados com a honra e glória do Senhor, então tem todo um entendimento a respeito disso, mas hoje a gente vê pessoas dentro da igreja tão machucadas, tão feridas, e estão como esse homem, né? Que não se sentem dignos, não se sentem numa posição de poder exercer sequer a autoridade. E isso compromete o próprio corpo de Cristo. Nós vemos, o Paulinho estava falando a respeito desse rapaz... Às vezes até de orar, né? Pessoas que se sentem indignas de orar até, né, Will? Não, é verdade. Outro dia uma senhora virou para mim e falou assim, e eu gosto quando acontece isso, pastor, você pode orar por mim? Porque eu não sei orar. Eu falo assim, que bom, então agora nós começamos bem, porque a palavra fala que eu também não sei orar como convém, se não for o Espírito Santo, eu estou na água de salsicha. Mas olha que interessante, né? Você vê pessoas tão machucadas, tão sofridas dentro do âmbito da igreja, precisando do bálsamo de Gileade, e nós já falamos aqui, a igreja ela é um quartel-general, ela é um pronto-socorro, ela não é uma UTI. E por que ela não é uma UTI? Porque aqui é o lugar onde você vai ser curado, tratado e aí sim enviado. E hoje nós vemos pessoas tão machucadas, que se sentem indignas, né? Efésios vai dizer que Deus ele nos fez antes da formação do mundo, ele já nos conheceu antes da formação do mundo. Então, quando eu tenho essa percepção dentro de mim, eu já tenho um discernimento que eu tenho uma posição em Cristo. Paulo vai dizer em Coríntios 5:21 que eu sou feito justiça de Deus. E para mim, como é libertador falar sobre ser justiça de Deus. Como é libertador você dizer para uma pessoa que, através de Cristo Jesus, além dele ter levado toda a enfermidade, toda a doença sobre ele, o castigo que nos traz a paz, lançado sobre ele, nós vamos entender que agora nós devemos andar, e aí eu vou falar de forma proposital essa palavra, de forma altiva, de forma onde você sim vai ter o nariz empinado, mas não de uma forma arrogante, mas porque você é filho do rei, porque você é propriedade exclusiva do Pai. E quando nós entendemos isso, nós vamos nos posicionar de uma forma diferenciada. Ei, espera um pouquinho. Eu estava falando para uma mãe essa semana, que ela falando a respeito que o filho dela está indo para a perdição. Olha como Satanás coloca
palavras nos nossos lábios, e a palavra do Senhor diz que a palavra de bênção e de maldição está no nosso lábio, e aquilo que eu estou propagando é aquilo que eu vou comer, né? Provérbios vai dizer a respeito disso. Então, o fruto do meu lábio é aquilo que eu vou me alimentar. E essa mulher, ela começa a falar, assim, né, emprestando os seus lábios para o diabo, e aí eu viro e falo assim, olha, a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos propriedade exclusiva. E aí eu fiz uma brincadeira, falando para ela assim, vem cá, você trataria mal o seu carro? Você faria qualquer coisa? E ela falou, claro que não. Eu falei, então, nem o Senhor vai fazer isso com você. E principalmente com seus filhos, que são herança. Então, quando nós temos esse discernimento, mas aí vem, e aí sim eu trago uma crítica, e volto a dizer sobre T.L. Osborne, se nós não ensinarmos a palavra, o que é o plano de salvação, mas de forma muito detalhada, sabe? Não é só falar assim, viu, Paulinho, cara, aceita Jesus, porque você vai para o céu e, ó, tá garantido. Não, mano. O apóstolo Paulo fala que nós reinaremos em vida. Então, se nós reinaremos em vida, eu não consigo ver a Rainha Elizabeth arrastando uma corrente. Você consegue ver isso? Agora, olha que interessante, ele é o rei dos reis. Quem são os reis que nós estamos falando aqui que ele é o rei? Somos nós. Então, existe uma coroa depositada sobre nós, né? Então, quando nós temos esse discernimento, gente, isso é libertador. Então, esse homem, quando ele se achega diante de Jesus e fala, se queres, Jesus aí não titubeia, ele, claro que eu quero, é como que, né, o Paulinho nervoso, todo sanguíneo aqui, falando, você tá maluco, né? É isso que ele falou assim, cara, na boa, claro que eu quero, né? Você vai experimentar agora daquilo que alguns meses vão acontecer na cruz do Calvário, porque você vai experimentar uma antecipação daquilo que Isaías disse. Então, hoje você vai ser curado, você vai ser limpo. Eu estou restaurando em você. Hoje você é chamado de leproso. O Arthur, ele falou um negócio que me marcou. Ele carregava uma plaquinha invisível, escrito leproso, né? Mas olha que interessante. O sacerdote, o levita, ele carregava uma placa de ouro escrito levita. Presta atenção que eu vou dizer aqui, eu falo isso debaixo de uma unção. Você que carregava uma placa escrito leproso, o Senhor está trocando e colocando sacerdócio. Sabe por quê? Porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é reino, você é sacerdócio real do Senhor. Amém. Até quando eu comecei a falar a respeito dessa placa no primeiro bloco, né, me veio muito forte no coração, Wilsinho, a seguinte coisa, né, se a gente for pegar essa passagem e trazer isso para os dias de hoje, dentro do conceito da igreja, né, leproso era alguém que você via de longe, né, alguém sempre que você, lá de longe, você olhava assim, aqui, lá vem o leproso vindo, né, lá vem o leproso passando. E aí o aspecto do leproso era um aspecto de alguém que era manchado, que alguém que era visivelmente deformado, né? Algo que a gente pode transportar aqui para a ilustração do pecado, né? Quando alguém está se achegando e fala assim, e as pessoas muitas vezes no mundo falam, lá vem o adúltero ali, ó, lá vem o mentiroso, lá vem o ladrão, lá vem o pilantra, lá vem enfim, são várias plaquinhas que as pessoas que cometeram pecado acabam carregando dentro de si, né? E essas placas, algumas delas são invisíveis, mas assim como a lepra, muitas delas são visíveis, né? Mas olha só que coisa interessante, não importa se você tem uma manchinha desse tamanho ou se você é coberto na sua vida. Quando Jesus toca, a limpeza ela é total e ela é instantânea. Eu acho que isso que é fantástico, assim, a condição que a pessoa se chega diante de Jesus, fala assim, Senhor, me toca para que eu seja limpo. E aí Jesus fala assim, quero. E aí eu quero trazer no coração um texto de 1 Timóteo 2,4, quando o apóstolo Paulo vai falar assim, a qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos. A cura é desejável para todos, assim como a salvação é desejável para todos. Deus deseja
que você seja salvo, curado, restaurado, resgatado. E você não precisa duvidar que essa é a vontade de Deus para você. Essa vontade já ela é explícita na Bíblia. Então, engrossando aqui as palavras do Ilcinho, né? Não importa se você hoje se chega diante de Jesus com uma manchinha ou coberto totalmente de manchas. O Senhor Jesus pode tocar você hoje, purificar você hoje totalmente, para que você, como o Paulinho disse, né? Quando você entrar em contato com a igreja, esse processo ele seja de cura, seja totalmente finalizado. Cara, deu uma ilustração, uma tela bonita aí, sim, meninos? Deu, cara. O Wilson, ele botou um caldo de feijão grosso aqui para nós, né? O Arthur veio e colocou uma linguiça, um paio aí bacana. Ó. E deixa eu jogar um bacon agora em cima, né? Quando o Will fala, né, acerca de uma plaquinha sendo substituída, né? Quando você fala, Arthur, acerca da intenção de Deus em de fato substituir, mudar o quadro, parece que Gênesis 32 dá uma convicção acerca disso para nós, quando Deus vira para Jacó, que carregava essa placa de ser o enganador, né, o usurpador, e Deus vira para ele e fala, cara, através daquele anjo, né, o que você quer? Eu quero ser abençoado. Então tá bom, eu vou te abençoar da maneira que você precisa, né? Para de ser identificado como, ó, a identidade mais uma vez, para de ser identificado como usurpador, para de ser identificado como picareta, como, né, o sem vergonha, o bandido, e vem cá, eu vou te dar uma placa de príncipe agora, né? Eu vou mudar a tua realidade. É a exposição àquele que pode mudar o quadro, que vai determinar quem eu vou ser amanhã, depois do trauma. Posso trazer mais um versículo? Você falou agora, cara, gritou no meu ouvido aqui, ó. Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,17. E sobre essa pedra branca será gravado um novo nome, Novo qual nome. ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Que Cara, benção, que top isso, velho. Que top, que top. Bom, vamos chegar no final, então, dessa Parábola 104. Gente, essa foi só a primeira. Se você acha que essa foi top, nós vamos ter mais 3 dentro dessa série, resgatados por Cristo. Tenho certeza que vão ser mais 3 rodas incríveis de parábola. Então, faz o seguinte, cara. Deixa o teu joinha aí, já compartilha esse vídeo para um monte de gente. Essa palavra pode transformar a vida de uma pessoa. Então, cara, compartilha. Vamos fazer esse negócio chegar em muitos lugares aí. E você já sabe, né? Toda terça, quinta e sábado, uma nova roda de parábola inédita, bíblica e simples. Esperamos você, então, na próxima terça, se Deus quiser, com mais uma roda. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.